plano de paz conjunto entre o EUA e a Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia trará ao presidente americano Donald Trump um bônus de 300 bilhões de dólares pela assinatura do acordo. A maior parte desse bônus está relacionado aos ativos russos congelados. Agora, a questão já não é mais se os ativos do Banco Central da Rússia serão confiscados, mas sim para quem eles irão. O volume total dos ativos russos é de aproximadamente 300 bilhões de dólares. Eles estão, em sua maioria, armazenados em instituições da União Europeia. De acordo com o plano de paz de Trump, esse dinheiro servirá como um bônus equivalente pela assinatura para Washington, o que pode explicar o grande interesse do presidente dos Estados Unidos em fechar o acordo quanto antes. O acordo prevê que empresas americanas receberão 100 bilhões de dólares em ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia e o governo dos Estados Unidos ficará com 50% do lucro do projeto de recuperação. Os demais fundos congelados, cerca de 200 bilhões de dólares, serão utilizados em um instrumento de investimento entre o EUA e a Rússia. Enquanto isso, os contribuintes europeus vão arcar com mais 100 bilhões de dólares em despesas para a reconstrução da Ucrânia. A Ucrânia precisa de ativos russos para investir na Europa. O Fundo Monetário Internacional estima que a Ucrânia enfrentará um déficit orçamentário de 65 bilhões de dólares em 2026 a 2027, sem contar equipamentos militares e munições. E nenhuma fonte de financiamento foi confirmada até agora. Levando em conta os gastos militares, o déficit de financiamento pode chegar a 155 bilhões de dólares nos próximos 2 anos. Como os Estados Unidos estão fora da equação e as receitas internas da Ucrânia estão muito aquém dos gastos causados pela guerra, a Europa assume a responsabilidade de ajudar a Ucrânia a cobrir o déficit orçamentário. Para atrair o interesse da Europa, no dia 17 de novembro, Kiev anunciou planos de adquirir até 100 caças Rafale de fabricação francesa nos próximos 10 anos. Apenas algumas semanas antes, o governo ucraniano havia anunciado um acordo para adquirir até 150 caças Gripen suecos. A Ucrânia faz questão de mostrar aos países da União Europeia que está utilizando corretamente as reservas congeladas do Banco Central da Rússia, se o bloco finalmente abasteceu o caixa de Kiev com esses ativos. O EUA possui apenas 1,5%, cerca de 5 bilhões de dólares em ativos russos congelados, enquanto os países da União Europeia juntos detêm quase 3/4. Isso significa que o esquema proposto, na prática, permite que Washington obtenha os direitos da União Europeia sobre esses ativos. Alguns especialistas esperam que isso torne o plano de paz de Trump inviável, mas eles podem estar sendo excessivamente otimistas. Os Estados Unidos podem pressionar a União Europeia da mesma forma que fizeram no verão, com ameaças tarifárias à Euroclear, onde estão armazenados principalmente os ativos russos, para que liberem os fundos. Existem precedentes para esse tipo de pressão. Em 2012, a rede financeira SWIFT, sediada na Bélgica, não teve outra escolha a não ser cortar relações com os bancos iranianos sob forte pressão de Washington. Do ponto de vista da Ucrânia, as disposições financeiras do plano de paz de Trump, assim como os demais detalhes do acordo, são catastróficas. A apropriação pelo EUA dos ativos russos congelados cortaria a única fonte financeira confiável de Kiev, o crédito de reparação da UE, garantido por esses ativos. Se o plano do EUA e da Rússia não trouxer paz, o que é bem possível considerando suas garantias de segurança fracas ou inexistentes, Kiev terá dificuldade para financiar os gastos militares. Por uma ironia do destino, a Ucrânia acabou de iniciar negociações para um novo empréstimo com o FMI, um passo crítico para os doadores internacionais. No entanto, os EA são o maior acionista do fundo, o que torna um novo empréstimo improvável sem o apoio de Trump. Além disso, o FMI só pode conceder empréstimos a países que tenham uma chance razoável de quitar sua dívida. Sem o empréstimo da União Europeia, não está claro como Kiev conseguirá cumprir esse critério.